A geração de 1930, a segunda fase do modernismo brasileiro, compreende o período de 1930 a 1945. Foi influenciada, portanto, por um contexto histórico marcado por conflitos sociais e políticos, como a Revolução de 1930 e a Revolução Constitucionalista de 1932, durante a Era Vargas, além da Segunda Guerra Mundial. Essa fase ficou caracterizada pela reflexão dos escritores acerca de fatos contemporâneos por obras comprometidas com o realismo das questões sociopolíticas e pelo conflito espiritual de alguns de seus autores. Em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, o preço do café brasileiro sofreu forte queda no mercado exterior. No ano seguinte, a Revolução de 1930 levou à deposição do presidente Washington Luiz e à ascensão de Getúlio Vargas, a princípio em um governo provisório. Era o fim da política de café com leite comandada pelos barões do café de São Paulo e pelos seus pecuaristas mineiros. Descontentes com a situação, os paulistas, em 1932, deflagraram a Revolução Constitucionalista e foram derrotados. Então, em 1934, com a promulgação da nova Constituição, Vargas manteve-se no poder. A geração de 1930 é composta por escritores da prosa modernista da segunda geração. Preocupados com o contexto sociopolítico brasileiro, alguns deles, inclusive, foram perseguidos pela ditadura de Getúlio Vargas. Esses escritores utilizaram os seus livros como veículo de reflexão política e combate ao regime vigente. Portanto, as obras desse período lançam um olhar crítico e realista sobre o Brasil da Era Vargas. O romance de 1930 faz uma retomada do regionalismo romântico, porém, a partir de uma perspectiva realista e não mais idealizadora. Nesse neorrealismo, além de rejeitar a idealização romântica, os autores também deixam de lado a impessoalidade realista do século XIX. Os romances desses períodos resultaram de um engajamento político, portanto, trazem a visão pessoal do autor ou autora sobre a realidade brasileira. Por ser regionalista, o enredo do romance é construído a partir de uma valorização do espaço, isto é, personagem e espaço tornam-se uma coisa só, pois o lugar em que vive o personagem influencia diretamente o seu comportamento. Nessa perspectiva, há uma retomada de determinismo naturalista, porém sem o peso da inevitabilidade do destino, para a geração de 1930. Se o meio é a causa dos problemas sociais, isso se resolve ao transformar o meio. As obras desse período trazem um enredo dinâmico, além de uma linguagem simples, o que acabou seduzindo os leitores, propiciando o sucesso de vendas para alguns autores. Essas características, contudo, não são aleatórias. O romance de 1930, dado ao seu caráter ideológico, é construído intencionalmente para ser sedutor e de fácil entendimento de uma forma a alcançar o maior número de leitores possível. A segunda fase do modernismo durou de 1930 a 1945 e apresentou as seguintes características: foco no mundo contemporâneo, reflexão sobre o sentido do existir, conflito espiritual, fé versus desilusão, textos focados no contexto sociopolítico, liberdade no uso da linguagem e liberdade formal, como também perspectiva realista e a presença de cor local na prosa. A prosa de 30, a era dos romances regionalistas. A prosa de 30 veio para destacar os problemas sociais que afetavam o país, colocando o povo brasileiro como protagonista da história, cada um em sua região. Por isso, a linguagem usada nos romances da década de 30 eram os mais regionais, urbanos e coloquiais, a fim de se aproximar de diferentes pessoas independente da sua moradia. Outros temas que fizeram parte da prosa de 30 foram o romance psicológico, romance poético, metafísico e o romance surrealista. A produção literária dessa fase pode ser dividida em 3 tipos de prosa. Prosa regionalista, que tem tendência originada no romantismo e é adotada pelos naturalistas e pré-modernistas, na qual o tema é o regionalismo do Nordeste, a miséria, a seca e faz ênfase no âmbito rural, a exposição de costumes locais e críticas políticas sociais. Essa propensão tem início com o romance A Bagaceira, de José Américo de Almeida, em 1928. Os principais autores regionalistas são José Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos. Prosa urbana, tendência na qual a temática é a vida das grandes cidades, o homem da cidade e os problemas sociais. O homem e a sociedade, o homem e o meio em que vive. Retrata a influência do progresso nociva às relações humanas, pois acarreta em solidão, marginalidade e violência. O principal autor é Érico Veríssimo. Prosa intimista, voltada para a exploração psicológica dos personagens, tendência influenciada pela teoria psicanalista, de Freud, e de outras correntes da psicologia. Tem como tema o mundo interior. É também chamada de prosa de sondagem psicológica. Os principais autores são Lúcio Cardoso, Clarice Lispector, Cornélio Pena, Otávio de Faria e Dionélio Machado. Dentre os principais autores e obras do período, podemos destacar primeiramente Graciliano Ramos com a obra São Bernardo, onde o protagonista, Paulo Honório, um coronel importantíssimo, dono da fazenda São Bernardo, representa a força do capital, mas já sua esposa Madalena representa a força humana, a força social. E vale destacar que a força social não é mais forte que a força capital, e podemos perceber isso no sofrimento de Madalena. Outra importante autora desse período é Rachel de Queiroz, com o romance O 15,
obra publicada no ano de 1930, que retrata todo o sofrimento das pessoas que fugiram da seca no Ceará, seca terrível que aconteceu no ano de 1915. Essa obra retrata a mazela e a crueldade do período. Vemos ali pessoas que não eram assistidas pelos poderes públicos, ou seja, pessoas que viviam sem a ausência de políticas públicas. E por fim, temos o autor Jorge Amado, com o romance Capitães de Areia, escrito em 1937. A obra retrata a vida de um grupo de menores abandonados, que crescem nas ruas da cidade de Salvador, Bahia, vivendo em trapiche, roubando para sobreviver, chamados de Capitães de Areia. Tá fazendo o que com o negócio menino na mão, hein? Ladrão, mas o que é que Ladrão tem? aqui dentro não, nós somos ladrão lá fora e você sabe disso, Ezequiel. Vai embora agora. Tua vida vai virar inferno, Pedro Bala. A obra faz parte do movimento do romance de 30, que marca a passagem da experimentação literária para o engajamento com questões sociais. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, é capitão de areia, é capitão de areia. A Era Vargas foi o período de 15 anos da história brasileira que se estendeu de 1930 a 1945, no qual Getúlio Vargas era o presidente do país. No final da década de 1920, existia uma forte insatisfação com o sistema oligárquico. Esse problema seria levado a um outro patamar, por conta das eleições presidenciais de 1930. Durante a disputa, o presidente Washington Luiz deveria ter apoiado um candidato mineiro, como parte do acordo existente entre as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. O presidente, no entanto, decidiu apoiar um candidato paulista, Júlio Prestes. Então, a oligarquia mineira rompeu com São Paulo e aliou-se com a oligarquia gaúcha e lançou Getúlio Vargas como candidato. Porém, Júlio Prestes ganha as eleições. Diante dos resultados, a Aliança Liberal alegou fraude e rejeitou a validade das eleições. Pouco tempo depois, em julho de 1930, João Pessoa foi assassinado pelo advogado João Dantas, em Recife. A indignação toma conta do país. Mesmo sem o apoio, o presidente Washington Luiz não pretendia renunciar ao poder. Assim, em 3 de outubro, os militares liderados por Getúlio Vargas, no sul, e Juarez Távora, no norte, convergem para o Rio de Janeiro. Diante dos militares, Washington Luiz declara que só sairia do cargo preso ou morto. Imediatamente, a junta governativa o prende e o leva. Com isso, Getúlio Vargas tornou-se chefe do governo provisório, com amplos poderes, revogando a Constituição de 1891 e governando por decretos. A Era Vargas governou o país em 3 períodos: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. O governo provisório ele incorporou características que podem ser usadas para se referir à Era Vargas como um todo. A respeito desse período, podem ser destacadas as seguintes características: a centralização do poder, em que Getúlio Vargas começou a tomar iniciativas que enfraqueciam o poder do legislativo e fortaleciam o executivo. Medidas anticrise. Na economia, Vargas precisou tomar medidas para reduzir os impactos da crise de 1929 na economia brasileira. A principal medida foi tentar manter o preço do café valorizado no mercado internacional. Política trabalhista. Vargas organizou, por exemplo, a criação do Ministério do Trabalho e ampliou a legislação trabalhista, realizando concessões para ampliar os direitos da classe trabalhadora. Também foram criados novos ministérios, como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde, ambos em 1930. Durante o governo constitucional, ocorre a revolta comunista conhecida como Intentona, em oposição ao governo. Esse foi o período em que, em tese, deveria ter se formado um governo constitucional democrático no Brasil. Entretanto, o que se viu foi Getúlio Vargas atuando nos bastidores para implantar um regime ditatorial, e no cenário político presenciou-se a radicalização influenciada pelo que se acontecia na Europa. Disso, os 2 grandes grupos políticos surgiram, a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. Esses grupos tinham inspirações ideológicas distintas e eram adversários. Os integralistas estavam alinhados na extrema-direita e tinham como inspiração o fascismo italiano dos anos mais tarde. Em 1937, Getúlio Vargas alega que existia outra tentativa de golpe comunista, conhecida como Plano Cohen. Este será o pretexto para o fechamento do Congresso, cancelamento das eleições presidenciais e a anulação da Constituição em 1934. Explorando o medo do comunismo, Vargas realizou um autogolpe, cancelou a eleição de 1938, fechou o Congresso Nacional e atorgou uma nova Constituição bastante autoritária. Com isso, foi inaugurado o Estado Novo, a fase ditatorial da Era Vargas. Estado Novo. O Estado Novo foi a terceira e última fase de Era Vargas, e nesse período o Brasil esteve em uma ditadura. As marcas desses anos foram a centralização do poder, a redução considerável das liberdades civis e a utilização da propaganda para ressaltar as realizações do governo e aproximar o Estado das massas. Em 1938, indignados com o rumo centralista que tomava o governo, a Ação Integralista Brasileira planeja um golpe. Liderada por Plínio Salgado e Gustavo Barroso, os integralistas tentam tomar o poder, mas são derrotados e seus participantes são presos ou exilados.
Nesse período, Vargas ele realizou uma aproximação dos trabalhadores e desenvolveu um projeto político que ficou conhecido como trabalhismo. Nesse projeto, ele mantinha contato direto com os trabalhadores e implantava benefícios inéditos para essa classe. Entre esses benefícios estão o salário mínimo e a consolidação das leis de trabalho, a CLT. Durante esse período, o Brasil envolveu-se com a Segunda Guerra Mundial, e isso mudou o panorama político do nosso país. O apoio que a ditadura varguista tinha nas elites políticas e econômicas enfraqueceu-se, e a posição de Vargas começou a ser questionada. Vargas procurou realizar reformas políticas, mas foi obrigado pelos militares a renunciar ao governo no final de 1945. A contradição entre lutar contra uma ditadura e viver num regime sem democracia determinou o começo do fim da era Vargas. No dia 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto por um golpe militar e pela União Democrática Nacional, sendo conduzido ao desterro na sua cidade natal, São Borja, Rio Grande do Sul. Porém, em 1951, retornaria à presidência concorrendo pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Neste mandato, alcançado pelo voto popular, lança-se as bases para a criação da Petrobras. Vargas suicidou-se no Palácio do Catete em 24 de agosto de 1954, com um tiro no peito. Sua carta-testemunho explicava os motivos de sua decisão com uma frase célebre: "Não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história."